Alô, você que curte o Boletim de Esportes da Terceira Via TV pelos canais 25 e 425 em HD da Blue via cabo e 25 da Ver TV. Mais um final de semana que chega e amanhã a bola volta a rolar pelos campeonatos das séries A e B do Rio de Janeiro. Mas vamos aos destaques desta edição. Seleção de Dunga continua invicta ao vencer a França por 3-1. Vasco vence de virada com gol de pênalti aos 48 do segundo tempo. Fluminense não toma conhecimento da Cabofriense e faz 3-0. Elias dá a primeira vitória ao Nova Iguaçu no campeonato da Série A. Volta Redonda e Tigres ficarem iguais na Cidade do Aço. Goita motivado pega o Barcelona amanhã no Ari de Oliveira. Americano só pensa em reabilitação domingo, em jogo que pode ser difícil. Ex-treinador do Goita, André Pimpolho, fala sobre a sua saída do clube. Agora, no Boletim de Esportes, aqui na Terceira Via TV. A seleção brasileira comandada por Dunga continua mantendo sua invencibilidade. Ontem, em Paris, o selecionado canarinho derrotou a França por 3-1, após estar perdendo com o gol de Varane, aos 20 minutos do primeiro tempo, escorando de cabeça e tocando para as redes de Jefferson após cobrança de escanteio. O time brasileiro, que até então não mostrava um bom futebol, com pouco entrosamento nas jogadas de ataque, passou a correr atrás do prejuízo e aos 40 minutos chegou o empate com Oscar, após jogada com Firmino. O primeiro tempo terminou com placar igual. No segundo tempo, o time brasileiro passou a pressionar com bom toque de bola, principalmente nas jogadas de contra-ataque. E aos 11 minutos, William avançou pelo meio e tocou para Neymar, que penetrava pela esquerda. O jogador do Barcelona disparou uma bomba de perna esquerda, sem chances de defesa para o goleiro francês. Brasil 2-1. O terceiro e último gol do Brasil foi marcado por Luiz Gustavo de cabeça, após cobrança de escanteio aos 23 minutos. Daí para frente, Dunga fez várias alterações no time e o placar não foi mais movimentado. Próximo jogo será domingo, em Londres, contra a seleção do Chile. O destaque do jogo foi que nenhum jogador foi advertido com cartão amarelo, nem do time de Dunga, quanto da seleção dirigida por Didier Deschamps. O campeonato estadual da Série A teve prosseguimento no dia de ontem com 4 jogos, todos valendo pela 12ª rodada. O Vasco da Gama, com o time repleto de garotos, levou um susto na região dos Lagos. Já que, inclusive, estava perdendo, inferiorizado no marcador, porque o Boa Vista abriu a contagem, né, aos 7 minutos do segundo tempo, através de Eric Flores, jogador que foi criado na base do Flamengo. Mas aos 10 minutos, o zagueiro Anderson Salles empatou para o time de São Januário. Daí em diante, o Vasco passou a pressionar muito mais e o Boa Vista resistia, às vezes levava algum perigo. Quando tudo parecia que o jogo terminaria empatado, o árbitro marcou um pênalti a favor do Vasco, aos 48 minutos do segundo tempo. 3, além do tempo regulamentar, que Anderson Salles cobrou e logo a seguir o jogo acabou. A renda foi de R$ 46.940, com 1.604 pagantes. No estádio Silvio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, a equipe da casa não aproveitou o fato de atuar no seu campo e não foi além de um empate com o Tigres em 1-1. E pior, começou perdendo com o gol de Edson aos 40 minutos do segundo tempo. Vejam bem, aos 40 do segundo tempo, né, para desespero da torcida do Voltaço. Os poucos torcedores que foram ao estádio, lá na Cidade do Aço, já deixavam mesmo quando o artilheiro Hugo empatou o jogo. Eram 43 minutos. A renda somou apenas R$ 3.260. E não é que o Nova Iguaçu conseguiu sua primeira vitória no campeonato depois de 12 rodadas? E quem deu a vitória ao time da Baixada foi o atacante Elias, que esteve aqui no programa e que atuou no passado no futebol chinês. A vítima foi o friburguense
e o gol saiu aos 42 minutos do segundo tempo. 444 torcedores do Nova Iguaçu pagaram ingresso para uma renda de R$ 5.290. Os jogadores festejaram como se tivesse conquistado um título. Afinal das contas, né, precisou de 12 rodadas, né, foram precisas 12 rodadas para que o Nova Iguaçu conseguisse a sua primeira vitória. Mas à noite o Fluminense não deu bolas para Cabo Friense e tascou 3-0. Jogo que foi disputado no Maracanã marcou a estreia do técnico Ricardo do Brusque à frente do time. Os gols foram marcados por Gerson, Edson e Fred. Mesmo com a vitória, o Fluminense ainda não voltou ao G4. Botafogo continua em primeiro, com o Flamengo em segundo, Vasco em terceiro e o Madureira em quarto lugar. E amanhã a bola já estará rolando pela 13ª rodada. Madureira receberá o Macaé em Conselheiro Galvão e o Bom Sucesso enfrentará o Flamengo no estádio Nilton Santos. O primeiro jogo da rodada será o clássico Vasco e Botafogo, ou melhor, o principal jogo, né? Esse jogo será domingo no Maracanã, às 16h. Em amistoso também internacional, mas realizado anteontem, a seleção da Alemanha não foi além de um empate com a Austrália em 2-2. O jogo foi realizado na Alemanha, no estádio Fritz-Walter Stadium. O Goytacás, motivado pela vitória goleada imposta ao Mangaratibense na última quarta-feira, espera uma boa apresentação diante do Barcelona amanhã no Arizão. O adversário foi derrotado pelo americano mesmo jogando em casa e perdeu, né, para a equipe campista, levando 3 gols. O técnico Mauro Rodrigues, a princípio, ele deve ser mantido na direção da equipe do Goytacás, pelo menos até o jogo de amanhã. E deverá manter a mesma equipe, a mesma formação que começou o jogo da última quarta-feira. No americano, que vai enfrentar o Queimados, o pensamento de reabilitação da derrota sofrida para o Olaria. O time de Queimados é vice-líder do Grupo B, já venceu o São João da Barra, faz excelente campanha. Daqui a pouco, André Pimpolho, ex-treinador do Goytacás, estará conversando com a gente, falando inclusive sobre a sua demissão do Goytacás Futebol Clube. A Série A do Campeonato Estadual da Série B tem a Portuguesa como líder com 8 pontos, Audax 7, em segundo, Séries com meia dúzia, Sampaio Corrêa com 6, o Goytacás aparece em quinto lugar com 5 pontos. O americano caiu para a 7ª colocação, também com 5 pontos. Daqui a pouco, então, André Pimpolho aqui na nossa sala de visitas, conversando com a gente, falando sobre as coisas do nosso futebol, como ele deixou a equipe do Goytacás, como ele pegou o time, tudo isso. Daqui a pouquinho é VaptVult.